Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje nós vamos trazer todos os caminhos para a compra do seu imóvel. Vem com a gente. Na hora de comprar o seu imóvel, um dos fatores fundamentais é definir a forma de compra. Com certeza, é muito importante, depois que você escolheu ou decidiu comprar um imóvel, está amparado aí pelos corretores imobiliárias credenciadas, um profissional do mercado, para te acompanhar nesse processo até a entrega da chave, por exemplo, né, Gabriel? Exatamente, existem diversos fatores a serem analisados, tanto na hora da escolha, como a gente já abordou alguns programas atrás, como também na forma da aquisição. Você pode comprar através de um financiamento, um consórcio, colocar um bem no negócio, fazer um pagamento à vista, comprar direto com a construtora. Tem construtora, incorporadora que aceita às vezes o seu imóvel como permuta, ou pensando realmente em permutar imóvel por imóvel sem ser com incorporadora. Enfim, são N fatores que você tem que analisar antes de realmente partir para finalizar sua compra. E para começar, vamos falar sobre essa compra direto com a incorporadora ou loteadora. Por que isso é vantajoso? O que pode trazer de benefícios para você e para a sua família? Bom, toda vez que um cliente pensa em aquisição de imóvel, não é só importante o valor de compra, mas também a forma de pagamento. A grande maioria das pessoas hoje fazem a opção por um pagamento parcelado. Então, quando a gente considera a compra de um terreno, de uma casa ou até mesmo de um apartamento, é preciso levar em consideração a facilidade desse pagamento. E hoje, com a facilidade que as construtoras trazem para o mercado de aquisição, passa a ser uma boa oportunidade. Clientes que têm a dificuldade de aprovação de renda por serem autônomos ou profissionais liberais conseguem ter uma negociação mais dinâmica com as construtoras, que fazem uma correção no contrato no período de obra, normalmente pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e depois dessa obra pronta, cobram juros mais a correção anual pelo contrato. É importante lembrar que os contratos feitos com financiamento de 30 ou 35 anos são quitados no Brasil num período médio de 8 anos. Então, quando as construtoras trazem um pagamento mais a curto prazo, pode ser vantajoso para aquele cliente que não tem essa comprovação de renda. Uma outra forma de você adquirir o imóvel é através de financiamento. Inclusive, nós estamos numa boa época para financiar, que as taxas de juros estão bem interessantes, né, Gabriel? Exatamente. O sistema financeiro de habitação permite que você financie o imóvel já pronto, permite que você financie somente o terreno ou até mesmo o terreno e a construção. Bom, uma das modalidades de aquisição de imóveis, seria através de financiamento habitacional, que é bem conhecido no mercado imobiliário e tradicionalmente a gente tem linhas de créditos para fazer o financiamento tanto do imóvel usado quanto do imóvel novo. Da mesma maneira, nós temos linhas de financiamentos para aquisição apenas de terreno e terreno mais a construção. E para a gente se aprofundar nesses números, nesses percentuais, seria interessante que os interessados procurassem alguma agência bancária ou algum correspondente bancário também. Se tratando de financiamento de terreno e terreno mais construção, existem algumas diferenças nos percentuais de financiamento, taxa de juros e prazo de pagamento. Quando for financiar só o terreno, especificamente pela Caixa, que é o banco tradicional onde as pessoas têm um maior entendimento, o banco financia até 70% do valor do imóvel, no caso o terreno, e os prazos de pagamento são de 120 a 240 meses, com taxas de juros diferenciadas. Diferenciadas porque tem taxas personalizadas também. E nesse caso, o cliente precisa procurar um correspondente bancário ou uma agência da Caixa para poder ter esse contato com o pessoal para ver o que eles vão conseguir de personalizados para eles. Agora, se tratando de financiamento de terreno e construção, o pessoal consegue financiar até 80% do valor dos dois, terreno mais a previsão de gastos na obra, e os prazos de pagamentos vão até 420 meses com taxas personalizadas também. Tem uma outra questão também que é importante a gente falar, que o cliente ele consegue financiar só a construção também quando o terreno é próprio. Neste caso, ele consegue financiar 100% da obra, se ele tiver capacidade financeira para isso, e os prazos de pagamento são os mesmos para terreno e construção, até 420 meses, taxa personalizadas
e os requisitos para contratações são indiferentes para todas essas linhas. Os agentes financeiros, eles não financiam 100% do valor do imóvel. Então, na maioria das vezes, 80%. Alguns agentes financeiros, com algumas condições especiais, atualmente financiam até 90% do imóvel, mas vai de relacionamento com o cliente. Esses 20% deve ser pago para o proprietário do imóvel. E essa negociação não precisa ser prestado contas com o agente financeiro. Já se tratando de aquisição de terreno e construção, a mesma maneira. Você não consegue financiar 100% do valor do imóvel, com exceção quando o terreno é próprio, vai financiar só a construção. Neste caso, esses 20% que deveria ser pago é uma negociação com o proprietário do terreno que está sendo adquirido. E se você tiver o terreno já e pretende financiar apenas a construção, você consegue financiar até 100% do valor previsto na obra. E falando em obra, é importante a gente lembrar que durante o período de construção vai ter juros obra, assim a gente denomina. Nada mais é do que o banco vai liberando para você construir a sua casa, você já vai pagando juros em cima daquilo. Então, quando a gente faz a simulação de financiamento, o exemplo ficando, dá uma parcela inicial lá de R$3.000. Durante o período construtivo, você não vai pagar essas parcelas de R$3.000. Esse valor ele vai começar a ser cobrado 30 dias depois que a sua obra estiver pronta, que de fato o banco liberou todo o recurso para você do financiamento. Então, durante esse período, são cobrados os juros obras. Se o banco já liberou, antecipou para você 50 mil do que está previsto lá no seu orçamento de obra, você vai pagar uns juros em cima disso. Então, essa parcela ela é progressiva. Ela inicia um valor, termina outro bem mais alto e 30 dias depois da obra concluída começa a valer o seu financiamento. As parcelas de acordo com a simulação que foi realizada. E quando nós pensamos em financiamento, existem alguns programas do governo que traz benefício para a população. Um exemplo disso é o Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, né, Gabriel? Exatamente. Com esse programa, o governo federal pretende atingir 1.600.000 famílias até 2024, com redução da taxa de juros e também redução da remuneração dos agentes financeiros. Por isso, pode ser uma vantagem, uma oportunidade para você. Bom, se tratando de Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, mais conhecido por todos, as cotas de financiamento não são muito diferentes. Existem algumas particularidades, né? Mas na maioria das vezes o cliente ele consegue financiar também os mesmos até 80%, tendo que disponibilizar o restante para a entrada. Existem algumas faixas no programa onde a gente tem diferenças através da renda comprovada do cliente. Sendo assim, a gente tem alterações na taxa de juros e variações no subsídio que o governo disponibilizaria para o comprador. E aí, para a gente passar isso em detalhes, seria até interessante que os interessados procurassem as agências bancárias, no caso a Caixa, né, porque é o único banco que faz o financiamento pelo Casa Verde e Amarela, ou os correspondentes bancários Caixas também. Lembrando que para o enquadramento no programa Casa Verde e Amarelo, nós temos limitações de renda e limitações de valor do imóvel. Isso se aplica para cada região do país. Então é importante a gente perguntar isso também quando a gente vocês no caso, forem fazer as consultas junto ao banco ou ao correspondente bancário. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. É poupança.
Já que falamos de financiamento, vamos entender como isso funciona juridicamente, o que de fato é um financiamento. Quando você faz a compra, faz a escritura, Gabriel? Ou faz só um contrato? Acompanhe com nossos especialistas. A alienação fiduciária é a estrutura jurídica mais utilizada atualmente pelas instituições financeiras, bancos, consórcios e principalmente também nos financiamentos direto pela loteadora. Quando se assina um contrato com financiamento, é justamente essa garantia que usualmente está sendo outorgada. E como que ela funciona? A alienação fiduciária é uma garantia real, em que o devedor transfere a propriedade resolúvel ao credor, para que satisfaça a obrigação. Ela é utilizada tanto para bens móveis como bens imóveis. Então, caso não venha a cumprir, honrar a dívida, aquele bem móvel ou imóvel vai responder por aquele contrato. E por que ela é tão utilizada no mercado imobiliário, Bruno? Ela vem sendo utilizada justamente pela segurança jurídica que ela traz ao credor. Por quê? Com a sua instituição no cartório de registro de imóveis, o bem fica afetado ao cumprimento daquela obrigação jurídica. Não é mais possível, por exemplo, outorgar aquele bem em cumprimento de uma outra garantia, não pode alienar, ou seja, vender, doar, sem a autorização do credor. Indo além, caso o devedor seja uma empresa e entre em processo de falência, este imóvel não irá compor a massa falida, pois ele ficará resguardado para o credor. E a utilização da alienação fiduciária, ela fica restrita às instituições bancárias? A alienação fiduciária também pode ser utilizada entre os particulares, como por agente, independente se banco ou consórcio. Um exemplo clássico, um amigo empresta um valor para o outro montar uma empresa. Caso não venha a outorgar uma garantia como alienação fiduciária e a empresa venha à falência, ele dificilmente vai reaver aquele valor. Mas é possível, estabelecendo juros legais e outorgando a alienação fiduciária, que aquele amigo que emprestou o dinheiro fique resguardado. Então, às vezes, é unir o útil ao agradável. E a alienação fiduciária está aí justamente para isso. Não só para os bancos, mas também para as pessoas comuns. E no caso, por exemplo, de inadimplemento, é possível que o devedor e o credor entrem em um processo de renegociação da dívida, como, por exemplo, aumentando o prazo, ou também concorde em fazer a dação em pagamento. Mas caso não haja um acordo entre eles, o que vai acontecer? Vai ter que ser seguido o rito previsto na Lei 9.514, que é a sua lei específica. O credor pode comparecer diretamente ao cartório e solicitar a intimação do devedor. E caso esse realmente não honre com o pagamento, irá haver a consolidação da propriedade em nome do credor. Também deve ser pago neste momento o ITBI, que é o Imposto de Transmissão. A partir desse momento, o credor não pode ficar diretamente com a propriedade, ele é obrigado a realizar leilões. O primeiro pelo valor da avaliação e o segundo pelo valor da dívida. Caso haja algum interessado, o valor obtido será utilizado para o pagamento da dívida e o restante será entregue ao devedor. Mas se não houver interessado, o bem ficará assim na propriedade definitiva do credor. A alienação fiduciária pode ser instrumentalizada tanto por contrato, que é um instrumento particular, ou por escritura pública, assim como a aquisição do primeiro lote junto à loteadora, que também prescinde da forma pública. Justamente nesses casos em que a forma pública ela é facultativa, ou seja, eletiva pelas partes, a normativa do Estado de São Paulo prevê um desconto de 40% para que esses atos sejam feitos em cartórios, justamente pela segurança jurídica e pela fé pública outorgados aos atos praticados pelos tabeliães. Uma outra possibilidade e modalidade de aquisição é quando as pessoas se unem na intenção de cada um comprar o seu bem. É o chamado consórcio imobiliário. E quando a gente fala de consórcio, é muito importante termos em mente a economia, o planejamento e a flexibilidade no uso dos créditos imobiliários.
Falando da economia, consórcio, para quem não sabe, não tem juros como no financiamento. A única coisa que é cobrada no consórcio é a taxa administrativa, que normalmente as empresas diluem nas parcelas. Então, o consorciado, o cliente, ele paga isso bem pouquinho por mês. A palavra planejamento, porque com a parcela pequena você consegue ter acesso ao crédito total para compra, construção ou a reforma do teu imóvel. E caso você passe a ter urgência, tenha pressa na aquisição do seu bem, o consórcio permite também que você antecipe a retirada desse dinheiro, planejando um lance a qualquer momento. E aí as empresas de consórcio aceitam hoje qualquer valor que você tenha em dinheiro, aceitamos também seu FGTS de lance. E a palavra flexibilidade é a palavra real do consórcio. Por que a palavra do consórcio? Justamente porque você pode fazer um consórcio para qualquer tipo de imóvel em todo o território nacional. Então você não é como no financiamento, que você tem um crédito aprovado ou pré-aprovado para um imóvel X em um endereço específico. É um crédito imobiliário que, quando você tem acesso a esse dinheiro, seja através do sorteio ou do lance, você pode escolher qual vai ser a melhor transação para você. Compra, construção, reforma, imóvel de praia, imóvel em zona rural, porque o consórcio não tem nenhum tipo de restrição quanto ao tipo do bem e nem ao tempo de uso dessa propriedade que você vai adquirir. Então, para quem pretende comprar, construir ou reformar, pesquise sim um consórcio, planeje a sua compra através do consórcio, porque além de ser econômica, ela vai ser planejada, você vai ter flexibilidade no uso. E mesmo você que não está pretendendo comprar nenhum bem agora, por que não pensar no futuro em se programar para ter patrimônio, para aumentar esse teu patrimônio através do consórcio? E mais uma dica, o consórcio, além de todos esses benefícios de custo, planejamento, flexibilidade, ele atende a todas as classes sociais, porque hoje em dia a empresa que eu represento, por exemplo, já está totalmente modernizada, não trabalha mais com a mesma burocracia que tínhamos no passado de financiamento, além de ser auditado e fiscalizado pelo Banco Central. Cada vez mais permuta vem tomando força no nosso mercado, que não é tão novo falar permuta, o escambo vem de muitos anos atrás, centenas de anos atrás falávamos de escambo, permuta, né, Gabriel? Exatamente, que consiste na troca de bens. E dentre esses fatores, deve ser analisado algumas condições que podem trazer vantagens para você. Além de você trocar o seu imóvel, que às vezes está ocioso, por um que encaixa melhor, existem diversos benefícios que vale a pena você acompanhar a matéria e entender melhor sobre permuta. O contrato de permuta, troca ou escambo é um dos mais antigos da história da humanidade, porém ele ainda é muito utilizado. E para explicar melhor sobre os aspectos jurídicos e contábeis da permuta imobiliária, hoje trouxemos no Urbanize o querido Sérgio Turuta. Até hoje a permuta é bastante utilizada, principalmente em razão da economia tributária. No caso da permuta de imóveis, onde há uma troca de um imóvel por outro ou de alguns imóveis por outros imóveis, desde que a escritura seja de permuta, há uma isenção tributária no campo do imposto de renda. Quando a permuta envolve outros bens, imóveis, no caso, carros, outros bens, a Receita Federal não admite a isenção tributária. Então, é mais aceito como uma dação em pagamento, mas não um contrato de permuta. Então, Sérgio, neste caso, em relação a uma corrente jurídica objetiva, por exemplo, diz que quando a torna, ou seja, essa contraprestação é em dinheiro, neste caso, quando ela for superior a 50%, ela é tida como uma compra e venda com parte do pagamento em imóvel. Já quando a torna é inferior a 50%, essa corrente jurídica entende-se que aí sim ela se caracterizaria como uma permuta. Este, inclusive, é um entendimento adotado aqui em São Paulo pelo Conselho Superior da Magistratura. Exatamente. Quando a torna é superior a 50% do valor do negócio, entende-se que houve uma compra e venda, porque a parte utilizada para pagamento ela é majoritariamente em dinheiro. Só uma pequena parte foi utilizada em outro imóvel. Nesses casos não se admite, nos cartórios em São Paulo, a
a escritura de permuta. Nesse caso, a escritura será de compra e venda, onde parte do pagamento entrou um imóvel que corresponde a menos de 50% do valor do negócio. Ô Sérgio, em relação a essa torna, né, essa contraprestação em dinheiro, como que fica em relação aos aspectos contábeis? Em relação à tributação, quando a permuta envolve torna, e nesse caso essa torna é inferior a 50% do valor da transação, há uma proporção na apuração do ganho de capital. Então, naquela parte onde houve a permuta, é admitido a isenção. Onde houve a torna em dinheiro, para aquela pessoa que recebeu o dinheiro, proporcionalmente ele apura o ganho de capital. Então, vamos fazer um exemplo prático, onde o negócio foi de R$100 mil e então um imóvel na permuta de R$80 mil e houve lá uma torna de R$20 mil. Para aquela parte que pagou a torna, ele não tem ganho de capital, porque toda a parte do imóvel envolvido, ele colocou outro imóvel no lugar e ainda teve que fazer um complemento de R$20 mil. Na declaração de bens dele, ele mantém o valor do imóvel original e acrescenta R$20 mil da torna. Para quem recebeu a torna, ele vai ter que fazer a apuração do ganho de capital proporcional aos R$20 mil. Então, até R$80 mil, 80% do valor do negócio envolvido está isento e 20% ele apura o ganho de capital. Bom, então é muito importante observar na operação imobiliária se há ou não torna para saber se haverá ou não a incidência de imposto. Então é muito importante, para se realizar um bom negócio, buscar por profissionais especializados que irão fazer a melhor orientação no intuito de fazer um negócio seguro e com economia. E para escolher a melhor modalidade, é preciso entender também como ela se encaixa no seu orçamento. Agora que já sabemos todas as modalidades, né, para aquisição de um imóvel, tanto financiamento, consórcio, permuta, aquele dinheiro que a pessoa durante muitos anos conseguiu juntar, poupar, é importante dizer que é uma decisão que ela tem que ser tomada com muito cuidado, muito critério e muito bem pensado. Muitas vezes não só por o arrimo de família, muitas vezes pela família toda. Por quê? Nós temos que lembrar que uma aquisição de um imóvel, além de normalmente a melhoria, a pessoa ela sai de um imóvel, tenta sempre estar melhorando, então na aquisição de um imóvel melhor, ou às vezes questão de um terreno para construção do imóvel, uma característica mais condições até de conforto, sabemos que existe todo orçamento o custo fixo e o custo variável. Isso é muito importante colocar. Por quê? Normalmente as rendas das famílias, elas são fixas. Muitas vezes, às vezes, o comerciante, que ele tem uma renda um pouco mais variável, que no momento, né, que estamos passando, por exemplo, uma pandemia, a pessoa sofre muito. Então, se ela faz, baseando aquele histórico de renda que ele teve, um financiamento, e depois ele não consegue arcar, ele vai ter problema no futuro. Um detalhe muito importante, depois de adquirido o imóvel, a gente sabe que normalmente esses custos variáveis tendem a aumentar. Um exemplo, sabemos que conta de energia, conta de água, principalmente energia, a pessoa muitas vezes ela sai de uma casa que praticamente não tem máquina de ar-condicionado. Um exemplo, ela passa a ir para um imóvel melhor com 2, 3 máquinas de ar-condicionado. A aquisição desse equipamento é tranquila, porque a pessoa planejou, a pessoa ela colocou dentro de um parcelamento, aí tranquilo. Só que ela esquece muitas vezes que a conta de luz que ela pagava, vamos dizer um exemplo hipotético aí, R$200, R$250, passa a pagar 500, 600. Então, toda família ela tem que, no mínimo, reservar do seu orçamento familiar, do seu ganho, eu falo que 30% é o mínimo, o ideal seria até 40%, guardando através de uma poupança ou de um investimento conservador. Esses 30%, 40%, ele é para uma reserva
financeira no caso se acontecer algum imprevisto no seu orçamento. Então, se a pessoa ela assume uma prestação no financiamento imobiliário ou até num consórcio, ou até mesmo se ela juntou aquele dinheiro e ela, com aquele dinheiro que ela juntou, ela usou tudo para a compra do imóvel, ela tem que ter essa reserva financeira. Então vamos dizer que aquela família que ela comprou aquele imóvel e dentro daquele valor de financiamento tá ali 40% que o pai assumiu a prestação, talvez um filho assumiu 20% e tal. Se acontece alguma coisa e precisa de uma reserva financeira para um tratamento de saúde e essa despesa fixa, que a gente sabe que muitas vezes não é fixa, que eu já dei alguns exemplos de água, luz, ou às vezes uma pequena reforma que a pessoa precisa fazer por alguma questão, às vezes é um imóvel usado de muitos anos, ela não tenha, é onde ela pode entrar numa inadimplência. Então hoje o Brasil está passando por um momento que as famílias estão tendo o seu orçamento muito espremido devido à pandemia. Então assim, o que eu falo aqui é que as pessoas, a família tem que sentar, ela tem que conversar, ela tem que entender tudo aquilo que vai acrescentar. Para isso, sempre é importante a busca de um especialista, né? Tanto um corretor de imóveis, como um consultor imobiliário, um economista. Busque essa consultoria, porque essa consultoria, muitas vezes, a consultoria, ela acaba sendo barata pelo aquilo que a pessoa vai se planejar daí para frente. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. E nesse programa nós trouxemos diversas maneiras que você pode adquirir o seu imóvel, seja comprando incorporadora, construtora, às vezes dando o imóvel como parte de pagamento para a própria incorporadora e construtora, fazendo financiamento com os agentes bancários, fazendo o financiamento direto com a incorporadora ou construtora, permutando, enfim, né, Gabriel? São tantas possibilidades que esse programa, como os outros que nós temos, abrem um leque para você entender melhor e comprar o seu imóvel. Exatamente, Lucas. E para ter acesso a esse conteúdo e a todo o nosso conteúdo de todos os programas Urbanize, se inscreva em nosso canal, @UrbanizeTV, no YouTube. E também nos siga nas redes sociais, @UrbanizeTV, no Facebook e no Instagram, e também em nosso portal, urbanizetv.com.br. Até a próxima. E no próximo sábado, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, teremos um programa especial de como os casais escolhem o seu primeiro imóvel. Sábado, 11 horas, aqui na Band.